Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejar-lhe um bom dia, um sábado abençoado a todos os meus irmãos que nesta noite estão aí, pois, esperando a mensagem do Senhor. Espero que essa mensagem ele chegue ao seu coração, ele traga grande edificação à sua vida. Não sei o que nenhum dos irmãos está passando, nenhuma luta, se está tudo tranquilo, tudo bem, mas sempre é bom uma mensagem da parte de Deus. Espero que o Senhor Deus Todo-Poderoso me use nesta manhã para lhe trazer uma reflexão para a sua vida, para que a sua alma possa ser enriquecida com a porção da parte de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Glória ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele menciona aqui que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A palavra testemunha, no original grego, quer dizer mártir. Testemunha traz uma ideia daquela pessoa que morreu por uma causa, pela causa do Evangelho. Todos aqueles que morrem, entregam suas vidas fisicamente pela causa do Evangelho, são chamados de mártires. Então ele usa aqui essa expressão. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas quem são esses mártires? O capítulo 12 é a continuação do capítulo 11 de Hebreus. E todos nós sabemos que o capítulo 11 aos Hebreus está falando da doutrina da fé. No começo, nos primeiros versículos, ele mostra o que é a fé. E nos versículos seguintes, o escritor aos Hebreus vem falar do fenômeno da fé na vida dos personagens bíblicos. Ele vai mencionando Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, todos os outros personagens. Abraão, Sara. Fala também de Isaac, de Jacó, de José, Moisés, os pais de Moisés, de Josué, Israel, Raabe e muitos outros personagens. Todos eles, o escritor também diz que todos eles não alcançaram o que buscaram, mas saudando-as de longe, demonstram que estão em busca de uma pátria melhor. Então essas testemunhas, essa tão grande nuvem de testemunha que o escritor aos Hebreus fala, são esses personagens que eles tiveram todo tipo de recurso, condições ou não, mas eles atuaram e venceram pela fé. Então o escritor aos Hebreus está falando isso a todos aqueles crentes contemporâneos seus que estavam passando por grandes tribulações, escassez e decadência. E para edificar, para engrandecer e para elevar a fé daquele povo, o escritor dizia: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Eles venceram, eles foram triunfantes, eles foram pessoas que desistiram de tudo por causa da fé. E alguma coisa que vinha para destruir as vidas dele em troca da fé, eles permaneceram ficar com a fé, mas não negaram a fé, de modo que se tornaram testemunha. E o escritor vai dizendo ainda no versículo seguinte, ele tem que tomar 3 atitudes, tem que se projetar em 3 condições para que ele consiga a sua vitória. A primeira dela é essa: deixar todo o embaraço
que não é pecado. Embaraço é tudo aquilo que nos impede de nós alcançarmos a nossa vitória, de nós continuarmos caminhando. Não é pecado. São as coisas pessoais, são as grandes realizações pessoais, são até algo relacionado com a família que vem nos desafiar e pôr-nos em crise com o evangelho, e a gente opcionalmente aceita e apega-se mais com os objetivos pessoais e esquece das coisas do Senhor. É um trabalho, é uma realização, algo dentro de casa, é o trabalho material, é questão de saúde, tudo que está relacionado e se torna hábito em nossa vida é embaraço. Não é necessariamente pecado, mas é embaraço. É como Lázaro enrolado, todo cheio, atado, sem poder mover, sem poder fazer as coisas do Senhor. A mente está disposta. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo para o Senhor, mas não posso por conta do trabalho, não posso por conta disso, não posso por conta daquilo. Sempre cheio de dificuldade. É o embaraço. E o escritor diz: nós estamos rodeados de testemunhas. Eles venceram. Olhem para ele. Fixem nessas testemunhas porque eles venceram. Mas tem que deixar o embaraço. Tem um versículo lá no capítulo 11 que diz: eles bem podiam de voltar, mas eles não quiseram voltar. Eles prosseguiram, deixaram todo o embaraço e seguiram. E o escritor aos Hebreus diz: além do embaraço, tem que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é só embaraço, mas também o pecado que atrasa, que põe empecilho, que dificulta, que põe peso, que não deixa ver as grandes coisas que Deus quer fazer em nossas vidas. São muitas coisas que o pecado faz. Uma delas é cegar, é pôr aquela dificuldade para a pessoa não ter aquela visão, aquela percepção dos valores espirituais, do crescimento, do chamado de Deus, da vocação do Senhor, da riqueza que Deus quer fazer e dar a ti. Mas o pecado e o embaraço põem atraso. E o escritor diz: o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele diz: agora, corra com paciência a carreira que você tem pela frente. Visualize a sua vitória, visualize a sua conquista, porque Deus está contigo, mas tem que seguir o exemplo dos mártires, das testemunhas, que é uma grande nuvem. Deixar o embaraço, deixar o pecado e correr com paciência. E aí está. E já é tudo, pastor? Não, tem a última parte. A última parte diz no versículo 2: além de você olhar para as testemunhas que já venceram, você tem que deixar o embaraço. Você tem que deixar o pecado que tão de perto te assedia, te rodeia, te seduz, te quer dominar. Você tem que, de uma maneira absoluta, dizer: eu vou vencer e correr com paciência a carreira que te está proposta. E por último, olhando para Jesus. Não são as testemunhas, não são só deixar o embaraço, não só deixar o pecado, não só correr com paciência, mas o ápice de tudo, o zênite de tudo, é fixar os olhos para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para Jesus, meu irmão, olha para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele lhe foi proposto um gozo de dizer: olha, Jesus, você vai suportar a cruz, mas depois que você suportar a cruz, você vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você vai ser o soberano do universo, você vai sentar no trono com Deus, no trono comigo, dizia Deus a ele. Aí a Bíblia diz: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou toda afronta. E por fim, depois que ele venceu, sentou-se à destra de Deus, no trono de Deus. Essas coisas faz o crente ser vencedor. Aí estão todos aqueles no capítulo 11, na galeria da fé, triunfaram, venceram. E hoje nós temos essa felicidade
de poder contemplar e edificar nossas vidas com as vitórias dessas grandes testemunhas. Mas temos que deixar o embaraço, o pecado, correr com paciência e pôr os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amado e bendito Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa pequena reflexão aos meus irmãos. Senhor, que esta palavra lhe sirva de edificação a cada um que está ouvindo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai amado. Traz vida, Senhor, edificação e graça a todos esses que nos ouvem. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém.